No começo, pode parecer ser muito confuso largar o conhecido, mas o que você vai se desapegar é de coisas que não servem mais para você. Situações e crenças ruins, ou de estar à mercê e depender do tempo, comportamentos e recursos dos outros. Fazer o seu tempo e a sua vida prioridade não é ignorar emoções, e sim confiar nelas. Olá, bem-vindo ou bem-vindos de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre como se tornar mais desapegado. Para começar, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência sobre o apego em si, porque eu sinto que eu já fui muito apegada sobre as coisas da minha vida. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso primeiro, para depois eu poder incentivá-los e meio que destrinchar o como eu estou me desapegando das coisas que não me servem mais na vida, né? E coisas que pra mim, eu acho que todo ser humano deveria desapegar. E como eu venho conseguindo fazer com que esse processo seja natural, leve e realmente que ele aconteça, porque eu acho que é necessário para nossa evolução a gente trabalhar o nosso desapego. Quando você tá na falta de alguma coisa, provavelmente atrelado a não se encontrar com uma pessoa, uma falta interna mesmo, aquele vazio, com toda certeza, minha querida, você vai lidar com o apego. Por quê? Porque o apego é quando você coloca as suas expectativas, o controle da sua vida, ou até coisas escassas da sua vida, como o seu tempo, em situações, pessoas e coisas que estão fora do seu controle. E quando isso acontece, meio que sua vida é do outro. É de você ter aquele emprego, é de você ter aquela pessoa, é de você conseguir coisas que não estão necessariamente atreladas a realmente uma felicidade, e sim a falta do que você se sente, né? Que você não se sente feliz. Por isso que você se apega a muitas e muitas coisas. E até em crenças ruins, sabe? Você se apega que você não merece ter bons relacionamentos. E esse apego faz você sempre lidar com isso, porque você não se desconecta dessa sensação de que você pode sim ter bons relacionamentos. O apego ele serve para tudo, para crenças, para pessoas em específico, para coisas. Às vezes tem pessoas que se apegam a coisas. Eu nunca fui uma pessoa acumuladora de coisas, de objetos, mas com certeza eu já me apeguei muito a pessoas, sentimentos ou realmente a crenças sobre o que eu acreditava ser, sobre o que eu acreditava que as outras pessoas eram. O apego, ele te faz criar um véu que não existe, né? Ele meio que camufla as coisas. E às vezes você se sente perdido, você se sente confuso, porque no nosso interno, na nossa essência, a gente sabe que aquilo não tá fazendo bem pra gente. Porque o apego, ele não faz bem, ele só faz a gente ficar nesse ioiô. Porque, se alguém me manda uma mensagem, por exemplo, apegado a pessoas. Se alguém me manda uma mensagem, meu Deus, agora sim a minha vida tá fazendo sentido. Eu tenho algum êxtase pra eu poder ficar feliz. Entende? Pra eu gostar de estar ali. Ai, gente. A vida é tão mais do que você se apegar a qualquer coisa. E isso é muito, às vezes, desafiador de se lidar, porque o apego ele existe até para as pessoas mais conscientes e que a gente vai tendo que tirar camadas e camadas para entender que o apego não nos leva a nada, na verdade, nos leva sim a continuar cada vez mais escassos dentro da gente e além disso, da gente ficar preso a coisas que não nos pertencem, que não estão ressonantes com a nossa evolução. E isso faz com que a gente fique preso ao passado, preso a pessoas, preso a circunstâncias, ou achar que ideias nossas são as certas, sendo que, na verdade, pode ser que nem seja certo, entende? Porque é uma coisa que a gente tem que se questionar também. Inclusive, o episódio anterior fala muito sobre como a gente se colocar em primeiro lugar de fato na vida, e com certeza o desapego tem muito a ver com isso, de como a gente deve olhar para a vida de uma maneira mais leve também. Mas, enfim, eu acredito que tem coisas na vida que são muito
muito limitadas pra gente. E uma delas é o apego, né? Então, como eu disse pra vocês agora o que eu acredito ser o apego. Claro que tem muito mais do que eu acredito, mas é uma base pra vocês entenderem que eu não vejo como ele pode ajudar na nossa vida. Na verdade, eu vejo que ele traz muito do que a gente precisa curar na nossa vida. Então, de certa forma, até o ruim é bom, mas a gente tem que aprender a tirar esse ruim aos poucos. E é isso que a gente vai fazer agora. Primeiro, como eu disse, eu gostaria de falar um pouco das minhas experiências, do quanto eu já fui apegada em muitas coisas que não faziam sentido na minha vida e quanto isso fez um pouco parte da minha história. E eu não vou dizer como um retrocesso, porque acredito que a gente nunca tá atrasado para nossa própria vida, mas digamos que eu sim, já bati várias vezes na mesma tecla em várias situações diferentes, porque quando a gente não aprende alguma coisa, ela vai aparecer pra gente em vários rostos, em várias situações, até que finalmente a gente aprenda sobre aquilo. Vou contar um pouco da minha história hoje. Acho que eu tô um pouco animada pra isso e vai ser um pouco diferente esse episódio. É aquilo, né? O episódio da nossa cabeça, então sempre vai variar. Tudo começou quando eu tinha uns 15 anos. Hoje eu tenho 25 anos. Não, minto, tenho 26. Ai, meu Deus. Já tô caduca. Por que eu falo nessa idade? Gente, eu tenho alguns traumas e eu começo a lembrar da minha vida a partir dos meus 15, 16 anos. Terapia nela, terapia nela. Mas, brincando com coisa séria. Ai, ai. Vamos parar por aí, né? Vamos voltar ao foco, que hoje eu tô inspirada e tagarela ao mesmo tempo. Dizer pra vocês que aos 15, 16 anos, eu comecei a ter uma leve ideia do que era viver a vida. E aí eu comecei a sair mais de casa, ou pelo menos tentar sair de casa, porque meu pai sempre foi muito autoritário, então ele não deixava muito eu sair de casa depois das 6 horas da tarde. Enfim, eu sinto que eu comecei a explorar mais essa vida de conhecer mais outras pessoas. Claro que a gente, desde quando a gente estuda numa determinada escola, a gente tem pessoas ali que convivem com a gente, que a gente considera pessoas que são nossos amigos, nossos colegas de escola, nossos professores. Pessoas essas que a gente convive diariamente, assim, num período da nossa vida. Só que eu sinto que nesse período de convivência em que a gente tem as mesmas pessoas e vê elas todo dia, a gente não tem muito a ciência de que existe outra vida além disso, né? Porque realmente a nossa vida naquele momento era aquilo. E eu acho que não sei se por inocência ou falta de informação, acho que os dois juntos, eu não consegui enxergar a vida além disso. E a partir dos 15, 16 anos que eu fui chegando no ensino médio, acho que eu já tava no ensino médio, né? Ai, gente, acho que sim. Eu nunca repeti nem nada. Então, vocês que entendem mais de escola vai saber qual que era. Será que eu tava no primeiro ano? Eu não tenho certeza. Mas enfim, tudo isso pra dizer que aí eu fui conseguindo entender mais o que era a vida, além da escola, além das pessoas. Mas ainda assim, como eu tinha muita falta dentro de mim, tanto de amor próprio, tanto de muitas e muitas coisas que depois de anos eu fui entender, eu com certeza me apeguei a muita, muita coisa. E quando eu falo muita, muita coisa, não é necessariamente, como eu disse, objetos e coisas assim. Mas tem um apego que ele é, pra mim, um dos mais fortes, que é o apego de situações e pessoas, sentimentos até. Olha, eu vou falar pra vocês, eu achava que as pessoas que eu convivi na escola eram pessoas pra minha vida. E eu, sinceramente, achei isso até das pessoas que eram da minha faculdade. Então eu sempre vi as pessoas que entravam na minha vida, que estavam durante anos da minha vida, como pessoas pra minha vida. E eu sei que existem algumas pessoas que têm amigos de infância, tipo, desde muito, muito tempo. E eu acho isso muito, muito lindo. Mas você percebe que a porcentagem dessas pessoas ao longo da vida, né, que realmente se veem, que são amigos e trocam mensagens, enfim, é quase mínima. Tudo isso pra dizer que realmente a porcentagem de pessoas que vão ficar na sua vida ao longo dos anos não é nem perto de 2% das pessoas que você conhecia, entende? E falando do apego, eu sinto que eu me apeguei a todas elas. Até pessoas que você fala assim, não, mas é só colega, é só conhecido. Não, mas eu gostava daquela pessoa, eu queria que aquela pessoa ficasse na minha vida. Assim, tem várias pessoas, vários relacionamentos que eu tive que foram muito ruins pra mim, assim. É claro que eu não sou a luz do mundo e essas pessoas foram horrendas por si só, mas, assim, com certeza eu sei que houve muita injustiça na minha vida em relação a relacionamentos em si. Muitas pessoas foram muito escrotas, mas ainda assim, eu sinto que, apesar de tudo,
eu ainda sentia apego. Eu ainda sentia. Sabe quando termina relacionamentos e você ainda sente, tipo, como se. Ai, começa a ver só o lado bom, ou até fica com essa romantização de. Ah, agora se a pessoa não existe na minha vida, então eu vou romantizar o quão bom ela na minha vida, sabe? Porque essa pessoa já não tá na sua vida, então começa aquela coisa, às vezes, até de romantizar o fato dela possivelmente voltar pra sua vida. Enfim, são várias camadas. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque eu acredito que muitas pessoas ainda podem estar nessa vibração de apego das pessoas. E fora, não era exatamente só das pessoas em si, sabe? Claro que sim, eu tinha apego. Por exemplo, eu tinha uma melhor amiga na minha infância que eu amava ela, de paixão mesmo. E assim, eu sinto assim que, porra, eu era pegada naquela pessoa. E hoje eu vejo isso, que quando você se apega à pessoa, você vive mais a vida dela do que a sua. Porque eu falo por mim, eu queria, tipo, que ela tivesse tudo, eu queria que ela se sentisse bem, sempre quando ela precisava de ajuda, eu tava lá. Olha só. O quanto eu me permitia, por apego, estar em situações horríveis. E não tô falando que você não tem que fazer bem pra sua amiga ou para as pessoas que você convive. Mas eu sinto que você precisa dar o seu tempo como prioridade pra você mesmo. E claro, tá ali pra pessoas, se alguém pedir alguma ajuda, se alguém precisar de você, você com certeza vai estar lá pela pessoa, ou pelo menos eu acredito que deveria. Mas eu acho que existe uma linha tênue entre você estar lá pela pessoa, você querer o bem da pessoa, do que você ficar apegado à pessoa, porque naquele momento que você se apega à pessoa, sentimentos, situações, você acaba dando muito mais da sua energia para aquilo do que para sua vida, do que para você mesmo. E eu acho que o apego ele faz isso, tira muito a sua vida de você e passa você ser coadjuvante da vida do outro. Você não é a personagem principal da sua vida. E isso é muito triste. E eu já estive muito do lado coadjuvante na vida dos meus amigos, na vida das pessoas que eu convivi, amigos, relacionamentos amorosos também. Então, eu vejo muito que isso é muito perigoso. O apego nesse sentido é muito perigoso. E como eu disse, não era pegada só nas pessoas, eu era pegada nos relacionamentos num todo, no geral. Como dizer isso? No sentido assim, os momentos que eu passei com as pessoas, as memórias. E aí, quando tudo acabava, quando dava uma merda, e o relacionamento terminava, eu sentia muito vazio, muito vazio. Era muita tristeza, era um luto, né? Eu sei que existe esse luto de uma forma natural, tá? Você que acredita que todos os seus amigos da escola são seus amigos da escola, você vai cair do cavalo alguma hora, então não ache isso. E assim, eu não acho que tem algo de errado em você ter amigos da escola, como eu falei, você ter amigos pra vida toda. Eu só acho que esse apego de você sentir que precisa das pessoas que você conheceu na vida pra sempre é algo muito. Hoje eu olho e é meio surreal, né? Realmente a vida vai te tirar essas pessoas. Claro que tem algumas pessoas que ainda conseguem ter, como eu falei, amizades assim, mas geralmente é muito difícil. Tudo bem você sentir luto por pessoas, situações que passaram na sua vida, sejam elas boas ou ruins, mas é preciso seguir diante disso, sabe? Entender também que isso vai acontecer, porque é bom a gente estar ciente que a vida é uma constante mudança nesse sentido, sabe? De que vão entrar pessoas, vão sair pessoas e sim, vão ter pessoas que vão permanecer. E essas pessoas que permanecem são aquelas que vão cumprir propósitos junto com você. Agora as outras, elas já cumpriram, principalmente aquelas que saíram e não voltaram mais. E isso é muito bonito de se olhar, né? As pessoas que já entraram e já saíram cumpriram o propósito que elas tinham na sua vida e você na dela, porque isso significou muito para sua trajetória e provavelmente para dela também. E tudo isso para dizer para vocês que é normal sentir luto pelas coisas, pela sensação realmente do apego, tá? Eu sou humana, então eu não vou falar que a gente tem que transcender isso e não sentir mais a dor e não sentir nada, porque eu acho que isso não existe, né? Principalmente porque a gente tá nesse plano aqui, então acho que a gente tem que aprender com essas densidades. Então, é uma coisa que se eu pudesse dar um conselho para pessoas que estão passando por essa fase de adolescência em um grupo de amigos e pessoas que talvez você se apegue no ponto de achar que elas são para a vida toda, talvez algumas sejam, mas não dependa delas para viver, não dependa da aprovação delas, não dependa também de ser tudo para elas, porque eu acho que ser tudo pro outro te impede de você ser tudo para você, né? Que é realmente quem você precisa ser, tudo para você. Claro que não tudo, tá, gente? Calma, não é egoísmo aqui. Mas vocês entendem, né? O que eu falo, toda a minha trajetória, o meu legado mesmo, de
A gente precisa se colocar como protagonista da nossa própria vida. E o outro, claro, é muito importante. Não é porque é o outro que não é importante. Mas se apegar no outro é um caminho muito triste de muitas coisas ruins. E eu sinto que é necessário esse desapego, como eu falei, sabe? E com certeza pessoas e relacionamentos foi um tópico muito, muito importante na minha vida. E que eu acho que passou justamente por esse processo para eu poder desapegar também. E entender que nem sempre todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai querer ver o seu bem, nem todo mundo vai ser seu amigo porque realmente gosta de você, e sim por conveniência, ou às vezes porque acha que estando perto de você ele se sente melhor. E o apego, ele te faz ficar preso no passado, como eu falei. Então, ele te prende a pessoas do passado a ficar sempre no conhecido, nessa, ai, mas essas são as pessoas que eu conheço, mas esse é o rolê que eu vou. Ah, porque esse é o livro que eu leio. Ah, porque essa é a roupa que eu uso. E quem disse que você não pode usar outra roupa? E quem disse que você não pode ser outra pessoa? E quem disse que você não pode ter outras pessoas na sua vida? Não se apegando dessa vez, porque eu acredito que o apego realmente ele prejudica a vida. Ele tira um pouco da sanidade mental, porque você começa a imaginar cenários, você começa a criar uma dependência. Isso baseado em coisas externas, que não tá atrelada a você. Você se apegar no outro, olha isso. Você deu o poder para outra pessoa. Você se apegar a um objeto. Esse objeto não existe mais. E aí? E sobre as memórias em si, né, que eu falei, tipo, eu não pegava só nas pessoas em si, eu pegava também nas memórias que eu tinha com elas. E depois eu achava que eu tinha que apagar tudo da minha mente, eu tinha que tirar essa pessoa. E aí, eu percebi que eu poderia sim manter as memórias, manter as coisas boas, porque as coisas boas existiram de fato, não é coisa da minha mente. E que uma coisa ruim ou que eu terminei o relacionamento com alguém não anulava de fato a minha memória. Então eu percebi que o apego, ele mora naquilo que você não quer deixar ele ir embora, mas que você precisa deixar ir. Então as memórias em si, eu não tinha necessariamente que deixá-las. Era um apego? Talvez, mas assim, faz parte da história, né, da sua vida. Você lembra de memórias com pessoas que você não fala mais, e tá tudo bem, e as memórias foram boas. Então, as memórias em si é algo que você pode gostar de, mas não necessariamente se apegar. Mas tem pessoas e situações e várias coisas na sua vida que é um apego, entende? Às vezes você nem gosta daquela pessoa de fato. É simplesmente o seu olhar que tá fazendo ela ficar bonita, ou realmente aquilo que você viveu com ela, entende? Então, o apego, ele gera várias coisas que são ilusórias. Quando você tira o véu da ilusão do porquê você tá se apegando naquilo, você percebe aquilo justamente como aquilo é. Isso pode ser pessoa, relacionamento, emprego, situação de vida, seu relacionamento com dinheiro, suas próprias crenças. Enfim, são coisas que você só percebe quando você tira o apego. Faz parte do processo de se viver, sabe? A evolução, ela vai te fazer perder pessoas. Vai te fazer perder muita coisa até você entender realmente o que de fato é pra você. Pra ficar com você. É igual eu falei, não é porque eu falo isso de um lugar de sabedoria, pelas coisas que eu vivi, que eu sou incrível e que as pessoas são ruins. Não, mas cada um tem que viver a sua história e às vezes a nossa história não é junto. E o apego, ele faz você perder um pouco da sua história às vezes, porque você fica apegado a coisas que não fazem parte mais da sua história. E eu percebi que eu tava fazendo isso muito na minha vida. Isso se repetiu novamente também na faculdade. E aí eu percebi que realmente era um ciclo que eu tava criando na minha vida e que não fazia mais sentido manter se eu queria realmente ser uma pessoa desapegada e viver realmente com o essencial. Eu não vou entrar em detalhes assim. Se vocês quiserem um dia eu converso com vocês mais profundamente sobre os meus relacionamentos. Eu tenho muita história pra contar, assim como eu acredito que todo mundo tem história pra contar sobre a vida, sobre trauma, sobre as coisas que passou. E eu sei que eu ainda, como eu sempre falo, tô no começo da minha jornada, tanta coisa que eu ainda tenho pra vivenciar, mas parece que eu tenho uma vontade de poder compartilhar as coisas, mas não no sentido de expor alguém, mas de divulgar o meu sentimento das coisas que eu vivi, sabe? É algo muito fascinante pra mim poder ajudá-lo de alguma forma nesse sentido. Através de experiências e das coisas que eu aprendo. Outra coisa que também eu me desapeguei muito nesse sentido, assim, de precisar chegar em algum lugar financeiramente, esteticamente, emocionalmente, financeiramente, pra só aí me sentir feliz, porque aí realmente a minha felicidade estava baseada novamente em um apego externo. Então, assim, o apego, ele tá em várias áreas da sua vida, em vários contextos, e eu sentia que realmente eu era muito apegada. Primeiramente a pessoas, né, na minha vida, e depois que eu consegui desapegar de pessoas, foi em situações específicas, de
como eu deveria me sentir, de eu só vou me sentir bem quando eu chegar em tal lugar, ou realmente a questão da porta fechada, sabe? Você se apegou à visão que você tem de você mesmo. E se você não chega nessa visão, então não dá. Você se sente angustiado, você se sente mal, porque você não chegou naquela visão específica. E eu vejo muito isso no meu primeiro curso que eu fiz. Eu sou formada em Direito. E eu sinto que realmente essa foi uma porta fechada na minha vida. Na verdade, uma porta que sempre meio que foi fechada, mas eu queria abrir, eu queria escancarar na minha cara de que, sei lá, eu tinha que fazer algo formal. Também tem várias questões aí políticas, culturais, familiares, de padrão de comportamento, né, mesmo de você se sentir perdido na vida e escolher algo que você acha que vai ser aceito pela sociedade e que seus pais se sintam orgulhosos, enfim, tem muitas questões aí, mas eu transcendi isso também, esse apego do que as pessoas podem pensar sobre mim, né? Esse apego de ser querida, esse apego de ser amada, esse apego de agradar as outras pessoas. Então, meio que tudo vai pesando na sua vida. E é realmente um apego, então, tem gente, a gente não precisa da validação das outras pessoas, a gente não precisa de que todas as pessoas sejam nossos amigos, a gente não precisa que todo mundo nos ame. A gente não precisa. E se desapegar disso é algo muito poderoso. Aquilo que você tá, às vezes, almejando e se apegando é uma ideia limitada de um lugar que você supostamente tem que ir. E aí você precisa continuar, você precisa se replanejar, você precisa olhar além das suas próprias limitações, além do seu próprio apego, daquilo que você acha certo, daquilo que você crê que é o melhor pra você. E isso é em tudo, literalmente em todas as áreas da sua vida. E acho que tudo flui melhor quando, realmente, né? A palavra já se explica, flui melhor. Quando você não se apega, porque as coisas acabam sendo como devem ser. E é claro, eu prego muito isso, da gente ser persistente na nossa vida, pra gente obter sucesso aonde a gente queira, independente da área, né? Pode ser no nosso trabalho, pode ser nos nossos relacionamentos, na nossa saúde. Realmente, há necessidade da persistência, inclusive é um episódio que eu converso muito com vocês, é um dos primeiros episódios aqui do podcast, também recomendo pra vocês. Mas eu vejo que tem coisas que não tem como persistir, entende? E essas coisas são as coisas em que você geralmente se apega. Porque eu acho que o apego, como eu falei, é uma ilusão. É uma ilusão de que aquilo pertence a nós ou que deve ser daquela maneira. Mas não necessariamente deve ser. Na verdade, não deve. Porque quando você se apega, dói. E quando dói, quando machuca, quando não te serve mais, você tem que soltar. E é por isso que você fica confuso. É por isso que você tá em dúvida entre duas carreiras. É por isso que você tá em dúvida entre duas pessoas. É por isso que você tá em dúvida entre: será que essa pessoa realmente gosta de mim ou ela tá vindo na minha vida só por questão de curiosidade? E aí, quando você se pergunta, eu acho que na verdade a gente já sabe a resposta. Muitas das vezes. E a gente se apega pra gente tentar controlar aquilo que não tá no nosso controle. Que às vezes não ter mais alguém que a gente gosta na nossa vida, ou às vezes é querer ter controle de que a gente nunca vai se despedir do nosso emprego. Entre outras tantas coisas que a gente se pega se apegando, se apegando. E não faz sentido. Não faz sentido a gente tentar controlar o incontrolável, a gente se apegar em coisas, situações que não fazem sentido com a gente. Mas enfim, tudo isso pra dizer que relacionamentos, situações, lugares, objetos, até imaginações sobre como deveria ser a sua vida ou como você deveria ser ou estar, são apegos da sua própria mente e não deveriam fazer parte do seu espaço mental lidar com essas coisas, porque elas nem deveriam existir na sua vida, entende? E é isso que você tem que tirar. É esse peso de coisas que não te servem mais, coisas que não fazem sentido com a sua vida. Realmente o apego, ele faz a gente vibrar também em energias muito negativas, porque sempre à espera de algo, percebe? O apego, ele faz isso, você sempre espera algo para te tirar daquela situação de vazio. Perceba isso na sua vida. E esses são alguns relatos das minhas experiências, de como eu tive que aprender a lidar assim. Claro que eu disse mais sobre o apego em si do que como aprendi a lidar. E agora eu quero dizer para vocês muito como desapegar de fato e como eu estou fazendo isso na minha vida e como eu fui introduzindo isso ao longo dos anos para que eu entendesse realmente o que o apego estava fazendo com a minha vida, para que eu pudesse tirar ele de cena de fato, sabe? Eu sinto que agora eu tô cada vez mais uma pessoa mais desapegada e realmente tendo conexões mais reais, sensações mais verdadeiras
sentimentos mais verdadeiros em relação ao meu trabalho, em relação à pessoa que eu sou, sobre os meus ideais, de fato, assim. E eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo isso, de modo que eu possa ajudar também vocês. E eu espero que tenham gostado dessa primeira parte do episódio, que foi um pouco e muito das minhas experiências, assim, eu falei bastante. E então, me contem já nos comentários o que vocês acham. Quero saber também na DM do meu Instagram, @TaiBrandR, que eu sempre converso com vocês por lá. Eu amo ver a carinha de vocês por lá, vocês sempre conversam bastante comigo. Eu tenho realmente amigas, assim, tipo, pessoas que ouvem meu podcast, que eu converso na DM do Instagram, porque eu amo conversar com vocês, eu sinto que é uma troca muito genuína, assim, e eu vejo quão gentis vocês são, quão adoráveis, assim, vocês são muito amáveis, eu sou muito grata pelas pessoas que ouvem. Então eu espero que tenha feito sentido até agora. E sim, vai fazer mais sentido ainda, porque a gente vai realmente entrar na parte prática da coisa, na parte que vocês estão esperando, né? Porque o episódio é como ser mais desapegado. E literalmente eu tive que aprender pelas minhas experiências, pela prática de ser mais desapegada. Também realmente tudo que eu quero ser, gente, isso vale pra você também aprender. Eu procuro maneiras de ser mais e realmente me mergulho assim nas coisas que eu quero ser pra eu poder realmente ser, entende? E é a prática que faz tudo ficar melhor. E com certeza eu tô cada vez mais desapegada. E eu não acho isso algo ruim, na verdade eu acho isso algo bom, e é por isso que eu vou passar pra vocês agora. Como de fato ser mais desapegado? A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa deixar ir e não forçar nada em nenhuma situação. Então é muito daquilo que eu falei sobre os relacionamentos, sobre tudo, na verdade. Que você não precisa e nem deve forçar nada na sua vida. Você precisa deixar as coisas serem como são, como verdadeiramente são. E o tempo também mostra muitas coisas, gente. Você pensa que não, mas o tempo mostra. O tempo mostra tudo. A verdade, ela nunca vai deixar de existir. Tudo que é forçado não é real, entende, gente? Se você força uma conexão, se você força uma risada, se você força um emprego, se você força alguma coisa, aquilo não é pra acontecer, mas você tá forçando. E por você forçar é porque você tem apego daquilo existir. Que se você não forçar, ela não tá acontecendo. Mas quando você força, ela acontece. E aí por isso que dói, por isso que parece desconfortável, por isso que você fica meio confuso se é o caminho certo, se é a pessoa certa. Porque às vezes você não percebe, talvez. Ou talvez seja porque a outra pessoa tá fazendo isso, mas vocês duas, né, tô falando pessoas, mas pode ser qualquer coisa, estão forçando, tá forçando algo de existir. Não era pra existir. Pode ser meio paradoxo eu falar isso, porque se uma coisa existe, é porque ela de fato existe, mas de que maneira ela existe? Porque se uma coisa existe porque é uma coisa natural, uma coisa tranquila, uma coisa verdadeira, uma coisa genuína, dá pra sentir. Agora, se ela existe por manipulação, por mentira, por falsidade, por conveniência, dá pra perceber, mesmo que seja só a longo prazo essa percepção, mas vai acontecer. E é por isso que a gente precisa deixar ir qualquer coisa ou situação que traz esse desconforto. E a gente percebe, gente, sabe? A gente é muito inteligente, a gente tem que colocar mais crédito na gente, na nossa intuição, naquilo que a gente acredita ser certo ou errado pra nossa vida. E pode ser certo pro outro, mas se não é certo pra você, não faça, não seja quem você não quer ser, não haja como você não quer agir, não fique perto de pessoas que você não quer, porque pra mim o sentir ele prevalece na maioria das vezes. Pra mim o controle emocional é o controle dessa emoção do sentir, porque sentir a gente sempre sente, sabe, gente? É uma coisa que é primitiva do nosso ser. Quando você vê, você já sente. Presta atenção de como você tá sentindo em relação a algo. Presta também atenção se você não tá se apegando a algo. Se você tá criando algo que nem existe. Por exemplo, aquele relacionamento foi horrível. Aquela pessoa te tratou igual um lixo, te desrespeitou, foi uma pessoa péssima pra você. Mas você se apega a quê? Ah, não, é uma pessoa boa, é uma pessoa que vale a pena, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa... Será mesmo? Preste atenção no que vocês ainda estão apegados. Em quem, situações, vocês ainda se apegam. Porque é necessário deixar ir o que não faz mais sentido e aquilo que realmente é um apego. Porque o apego nada mais é do que aquilo que não nos pertence. Por isso a gente tem que deixar ir. Outro ponto sobre o desapego é você liberar o controle, tá? Libera esse controle, porque tem coisas que você não pode controlar, sabe? Simplesmente não tem como você controlar tudo. E eu sei que a gente tem controle sobre muitas coisas na nossa vida. Parece que não, mas sim. Por exemplo, como eu vou me comportar hoje? O que eu vou fazer para estar mais próximo daquilo que eu desejo hoje?
Então, essas coisas de controle, sim, a gente pode controlar. A gente pode controlar nossos sentimentos nesse sentido, assim. Tudo bem, eu tô triste hoje, mas eu vou continuar trabalhando. Eu gosto de enfatizar esse ponto, porque quando eu falo que a gente não tem controle sobre tudo, tem pessoas que acabam, tipo, jogando isso como uma verdade absoluta e tirando a responsabilidade das coisas que realmente ela tem controle. E aí ela culpa os outros, culpa que a vida é assim mesmo e a gente não tem controle de nada. Não, a gente tem controle de algumas coisas, sim. Inclusive, tem um post que eu publiquei, tá no meu destaque. Meus destaques são todos organizados lá no Instagram. E tem muito conteúdo bom lá. Então, se vocês quiserem saber, tem um post falando sobre coisas que você pode controlar e as coisas que você não pode controlar. Eu não peguei o post pra falar pra vocês. Mas, basicamente, tem muitas coisas que a gente controla. Mas as coisas que a gente não controla também existem. E essas coisas são as outras pessoas, aquilo que elas pensam da gente, como elas vão responder diante do nosso trabalho. E se o meu trabalho vai ser ou não bem sucedido, no sentido de reconhecimento de fato, porque isso depende de terceiros, entende? Depende de muitas coisas que estão além só do nosso esforço de ser uma pessoa que se esforça mesmo na vida, uma pessoa de bom caráter, que cuida bem dos seus amigos. Porque quem disse que só porque você trata uma pessoa bem, ela vai ser a pessoa que também te trata igual? Não necessariamente. Então, são coisas que a gente precisa entender. A gente controla, deve continuar sendo uma boa pessoa, tá? Não é porque alguém foi ruim com você que você tem que ser pior ou ser igual. Mas você tem que saber que se você não quer esse tipo de vida, se você tá, às vezes, apegado a uma pessoa que não faz sentido, você precisa entender isso e se livrar disso, assim. Porque, realmente se livrar, tá, gente? Porque não tem outro meio termo, sabe? Se são situações que não cabem mais na sua vida, elas têm que sair pra algo entrar. O conhecido, ele às vezes dói, mas a gente continua ali, porque é uma dor conhecida. Mas a gente precisa ir além, sair da nossa zona de conforto. Também é um episódio que eu já postei aqui pra vocês, como sair da zona de conforto, que é algo que eu acho que é muito, muito importante pra fazer quase tudo na vida. E a gente precisa sair desse lugar e ir pro desconhecido. E pra algo que talvez a gente deva aprender a não se apegar, porque aí a gente consegue viver mais leve, mais feliz, de uma forma mais verdadeira. Tanto em conexões, tanto em trabalho mesmo, tanto em várias coisas que, às vezes, o apego nos limita. Como eu falei, o apego nos limita. Então, realmente, tirar o apego dos lugares que ele não deve mais estar, mas ficar ciente que você não controla tudo. E por isso mesmo, você não deve ter apego. Porque, sim, uma pessoa pode sair da sua vida. Sim, você pode perder o emprego. Sim, você pode simplesmente perder exatamente a coisa que você tem apego. Você pode se frustrar porque aquela coisa talvez não aconteça. Então, é preciso desapegar de coisas que não fazem sentido, de coisas que não tem por que ficar na sua mente, porque quando eu paro pra analisar, eu vejo que o apego ele cabe a muitas coisas e às vezes você percebe que precisa tirar cada vez mais camadas e camadas de apego, mas é muito importante enxergar isso como um desapego racional, né? Das coisas que precisam ser desapegadas. Das coisas que não precisam, não é apego, né? E através dessa liberação do controle, a gente abre espaço para uma vida com mais plenitude no nosso dia a dia, mais confiança em se viver e assim abrir cada vez mais espaço para o que realmente a gente deseja na nossa vida, vivenciar, se tornar como pessoa, experienciar em relacionamentos, no nosso estado de satisfação. Essas coisas existem a partir do momento em que a gente desapega das coisas que não devem mais nos pertencer. E eu posso falar com toda certeza do planeta que tudo isso aconteceu, esse desapego, essa maneira de enxergar a vida e de perceber o quanto isso é necessário, através de aumentar o nível próprio, né, no caso meu, do meu autorrespeito. E que é possível você fazer. Então, aumente o nível do seu autorrespeito. Principalmente porque as nossas emoções, elas não devem nos ditar, principalmente a curto prazo. Porque é aí que mora muito dos apegos. Então, a gente precisa continuar vivendo a nossa vida, seguindo o nosso ideal, o nosso plano de vida e não o nosso modo de como a gente sente aquilo. E eu falo isso para qualquer coisa, sendo trabalho, situações em si, pessoas, coisas e situações da nossa vida que às vezes mexem com o nosso emocional e às vezes a gente acaba se apegando e lidando de uma forma que a gente não deveria lidar. Às vezes a gente não tem que lidar, a gente só tem que se retirar, entendeu, gente? Então aumente o nível do seu autorrespeito. E também é uma questão de automerecimento mesmo. É uma autoconsciência maior, uma
visão melhor do como você quer ser como pessoa e como tudo na sua vida, sabe? Criando uma identidade de mais abundância. Isso vem através do desapego mesmo das coisas, que não ressoam com isso. E ter mais automerecimento, né? Ter mais autorrespeito, reflete também em você ser mais desapegado com coisas e pessoas, sabe? Parece que não faz sentido tanta bagagem. E realmente não faz. Não faz sentido você pensar que você precisa de tudo e de todos. Você não precisa, na verdade. A gente precisa, na verdade, se honrar como pessoa, honrar nossos limites, respeitar os nossos próprios desejos, perceber que menos é mais. É aquilo que eu falei também no outro episódio. Viver nessa premissa de que menos é mais é muito importante, porque essencialmente a gente não precisa de muitas coisas para viver. E a gente acaba criando coisas e se apegando nessas coisas por achar que a gente precisa de algo a mais para se sentir feliz e preenchido. E é por isso que muitas vezes a gente cria esses apegos, muitas vezes emocionais. Por isso que cuidar do seu lado emocional e aumentar o seu nível de autorrespeito, autoconsciência em primeiro lugar, né? Pra você perceber que você merece coisas reais e genuínas e não se sentir apegado a pessoas, situações e, enfim, coisas que não fazem sentido, sabe, gente? Simplesmente quero que vocês entendam isso. Quando você perceber que uma coisa não faz sentido com você, que você tá tendo que forçar, tá vendo que aquilo não tá sendo bom pra você, mesmo que minimamente, assim, que parece que é só aos poucos, com o tempo você vai ver que não é. O apego, ele faz isso. Ele te coloca em lugares que você nem deveria estar. E eu sei muito bem que eu já fui em lugares, tipo, físicos mesmo, que eu fiquei pensando, meu Deus, por que que eu tô nessa bagaça? Por que que eu estou aqui? Então isso serve pra tudo, sabe? Qual é o seu nível de consciência, né, em primeiro lugar, mas também de autorrespeito, de você perceber que, cara, estão extrapolando o meu limite aqui. E quem é essa pessoa muitas vezes é você, né? Porque pra você permitir que o outro extrapole o seu limite, você já extrapolou, ó, léguas, léguas. Então, é preciso voltar pra si e perceber que eu não preciso estar em todos os lugares, eu não preciso de todas as pessoas. Eu não devo pensar assim, entende? Porque aí as coisas vão ser realmente naturais. Quem vier e quem ficar na sua vida vai ser muito mais ressoante com a pessoa que você tá sendo, porque você tá sendo você, a pessoa tá sendo ela mesma, e aí é uma troca muito mais justa, muito mais saudável. E isso serve pra qualquer situação da sua vida, como eu falei. Eu tô falando mais de pessoas, gente, é porque é algo que eu consigo mensurar melhor pra vocês entenderem de uma forma mais palpável. E também porque sim, aconteceu várias coisas com várias pessoas, então eu consigo usar de exemplos, mas pra dizer pra vocês que realmente eu sinto que tô curando muito isso, porque eu percebo que não que eu seja superior, porque ninguém é superior a ninguém, ninguém também é inferior a ninguém, nós somos pessoas únicas. Mas eu sinto que você se colocar num lugar de autocompaixão, de automerecimento e autoamor, te poupa muito de pessoas vazias, te poupa muito de pessoas que realmente estão no processo delas e que não tem nada a ver com você, só que você percebe que não tem a ver com você mesmo. Você tem que se retirar daquele lugar, você tem que se retirar daquela pessoa, você tem que se retirar daquele emprego. Você precisa retirar o apego a esse véu de ilusão de ver o lado bom ou de você sentir que realmente você precisa daquilo, mesmo você sabendo que é algo ruim. Talvez você saiba até que é algo ruim, mas você continua ali. E sustentar isso é muito triste, porque você tá negando algo que você deveria dar pra você mesmo, que é respeito, que é amor, entende? E a gente precisa se desapegar das coisas e das pessoas e de tudo, na verdade. A gente precisa ser mais desapegado. E o menos é mais também me vem muito da gente ter objetivos focados na nossa vida, que é algo que pra mim é muito importante, que eu acho que tem tudo a ver com desapego, gente. Por quê? Porque quando você é uma pessoa desapegada e focada nas suas coisas, é o combo perfeito, entende? Com essa visão de menos é mais e com objetivos focados, gente, você tem mais clareza da vida, vive mais tranquilo, faz suas coisas, vive sua vida, literalmente, e não se importa tanto com mais nada, entende? E parece que essas pessoas são as pessoas frias, são as pessoas distantes, são as pessoas antissociais, ou enfim, sei lá. Mas não são. Muitas das vezes não são. Elas são sociáveis, elas são verdadeiras, entende? Você não vai achar uma pessoa focada e determinada na vida dela e não se apegar em qualquer lugar. E por isso que às vezes elas não estão realmente em qualquer lugar, entende? E não estão perto de qualquer pessoa. E como eu falei, não porque a gente é melhor que alguém, mas porque a gente sabe quais são as pessoas e lugares e situações e
coisas que a gente deseja vivenciar na nossa vida e priorizar isso é muito importante. Muitas vezes o apego também nas coisas, nas pessoas, enfim, é muito sobre a gente querer fugir da gente mesma. E quando a gente não quer mais fugir, as coisas ficam mais leves, mais verdadeiras realmente, porque a gente começa a entender quem a gente é também e perceber que às vezes esse lugar que você queria tanto, sei lá, uma amiga especial na sua vida, que fosse uma amiga verdadeira, era sobre você se encontrar. É sobre você ser assim com você mesmo. É sobre você perceber coisas que você pode fazer por você. É um exemplo, tá, gente? Mas assim, às vezes é isso. Você não precisa necessariamente achar em outro alguém. Na verdade, eu acho que a gente tentar achar em outro alguém ou em outra situação esse apego é porque a gente, na verdade, precisa olhar muito mais pra dentro. E com isso a gente consegue focar mais na gente, focar nos nossos próprios objetivos e conquistando, ou melhor, criando esses objetivos, vivenciando esses objetivos, né? Porque não é só a conquista que importa, a gente consegue realmente achar as pessoas, as situações que não vão precisar de apego. Porque elas são reais. Elas não precisam que você se apegue a alguma coisa para que elas existam. Outra questão muito importante que eu vejo que é essencial para a gente cultivar mais esse desapego e entender também o lugar de cada coisa, digamos assim, organizar as caixinhas é você priorizar o seu autocuidado pessoal e o descanso. Por que que isso tem a ver com o desapego? Ai, gente, são tantos pilares que até eu às vezes me surpreendo com a minha didática. Eu realmente sinto que quando a gente começa a cuidar mais da gente, a gente entende o nosso lugar na nossa própria vida. E eu não tô falando de skincare aqui, apesar que eu amo skincare. Eu tô falando de coisas profundas mesmo, espiritualidade, entender a vida, entender os processos internos que a gente precisa entender, terapia, se cuidar mesmo, sabe? Se entender e perceber as coisas que precisam ser mudadas na vida também. Vários pilares que também eu trago isso em vários episódios aqui, então vocês podem ouvir, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Tem muitas questões que a gente já conversou sobre que ajudam muito a você criar uma vida mais saudável e próspera pra você. Então eu recomendo que vocês ouçam também os outros episódios. E é nesse lugar, realmente, de cuidar mais da gente, de enxergar a gente como prioridade na nossa vida, de entender o quão não cabe as outras coisas, porque não cabe, gente. Tanta coisa que é bagagem extra, tanta coisa que é passado, tanta coisa que é só uma lição que tá bom, você não precisa reviver aquilo, que eu acho que é algo de aprendizado mesmo, a gente desapegar aos poucos. E aí, quanto mais você desapega, mais você cria essa claridade desse autocuidado, desse magnetismo pessoal também. Outro episódio maravilhoso. Hoje eu tô recomendando episódios. Eu recomendo que você ouça todos do podcast, que eu acho que vai ser melhor pra você, juro. Vai ser transformador. E eu vejo que cuidar mesmo da gente, se colocar nesse lugar de eu preciso cuidar de mim, e isso é uma prioridade, algo que faz minha vida ficar melhor, porque realmente faz. Eu acho que te traz um senso de desapego, porque, gente, tem tanta coisa pra cuidar de mim. Tem tantas áreas. Eu vejo muito, por exemplo, o lado da saúde. Eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero cuidar de mim. E eu vejo que eu já errei várias vezes e recomeçar e tentar novamente é algo que é desafiador. Então, são tantos pilares que às vezes você fala: nossa, eu não tenho nem tempo pra isso. Eu não tenho nem tempo pra me apegar a tal fulano. Eu nem tenho tempo pra, tipo assim, sentir que essa coisa me pertence. De que ficar sofrendo porque tal pessoa não me responde. Sabe? Tipo, gente, tem muita mais coisa pra fazer na minha vida. E eu não tô falando isso de mim, tô falando de vocês. Tipo, vocês têm muita coisa pra fazer na sua vida, pra cuidar de você, pra ter objetivos focados no que você quer na sua vida, nas áreas da sua vida, na sua saúde, no seu trabalho, nos seus relacionamentos em si também. E você não precisa e não deve ficar com esse apego de coisas que não fazem sentido, não devem ocupar espaço na sua mente. A sua mente deve estar ocupada criando coisas na sua vida, tá? Não só pensando também. Ação. A vida acontece através da ação. A gente pensa muito e é importante o pensamento, a reflexão, mas se a gente não agir na nossa vida, a gente também não se desapega, porque o apego também vem muito do mental. Entende? Porque se você para pra agir na sua vida, se você para pra observar realmente a atitude daquela pessoa com você, você percebe, nossa, realmente não condiz com o que ela fala, não condiz com o que eu penso que é a nossa própria relação. Então, assim, veja só se você não tá criando coisas no mental que não são produtivas, sabe? Relaxa a sua mente e viva na ação e viva por você, né? Como eu disse, cuide de você e descanse. Descanso, tá, gente? É porque que tem a ver com o desapego.
Porque eu vejo que as pessoas não conseguem relaxar na vida, não conseguem, quando relaxam, se culpam e não conseguem criar esse espaço do silêncio, de não fazer nada, sabe? Aquele mini tédio, assim, da existência, que faz parte de todo ser humano, mas que a gente nega muitas vezes por conta que a gente sempre tem coisas pra fazer. Fica ali naquele looping de pensar sobre isso e de querer coisas relacionadas àquela situação específica. E isso é muito ruim pro seu cérebro, pra você. E, tipo, percebe que é algo forçado? Só de você estar pensando muito sobre aquilo, talvez não seja natural. Talvez, né? Claro que a gente tem que refletir sobre as coisas, mas eu acho que tem hora que você, tipo, você fala, meu Deus, eu acho que eu tô muito encanada por algum motivo. Talvez não seja pra ser assim. Talvez seja pra ser outra coisa. E desapegar é importante, porque senão a gente sempre vai lidar com o ego. E a gente não quer, né? O ego tem que cair. Porque senão a gente não cresce como pessoa. Mas voltando, eu acredito que o descanso, ele é essencial pro desapego, porque a gente precisa desse momento de tédio. A gente precisa desse momento de não fazer nada, sabe? Não se apegar a tipo, meu Deus, não tenho nada pra fazer, eu preciso conversar com alguém. Eu preciso fazer alguma coisa, assistir uma série, comer alguma bobeira. Sabe? Será? Será mesmo que você precisa ocupar todo o seu tempo com alguma coisa? Não é nem produtivo isso. Se você parar pra pensar, não é. Porque tem que ter um momento de você desligar a sua cabeça. E isso tem tudo a ver com desapego. Porque quando você desapega, até o nada é interessante. Até o nada se torna tudo. Porque você consegue estar em excelência consciência. Autoconsciência, uma consciência muito mais elevada sobre a vida, né? Porque eu acredito que a minha evolução pessoal é muito também sobre eu poder passar isso pra vocês através de uma autoconsciência que eu fui desenvolvendo e que eu espero desenvolver cada vez mais. Porque é isso, entende, gente? A gente não precisa de nada. A gente não precisa de literalmente nada pra viver uma vida tranquila, pra viver uma vida feliz. E quem diz que precisa é porque tá apegado a alguma coisa. Então, é necessário sim esse descanso, esse poder de você se dar esse. Não é um luxo, sabe? Esse autorrespeito só. De você poder ter um tempo pra você sem simplesmente fazer nada. E sua vida não tá indo pra lugar nenhum se você descansar um pouco, né? Sua vida não vai desmoronar, seu trabalho não vai cair, seus relacionamentos verdadeiros vão continuar. Então não há nada mais saudável do que você perceber essa didática. Cuidar mais de você, de descansar, de desapegar das coisas que não te servem. Isso com certeza te torna 1000 vezes mais tranquilo e mais desapegado. Eu acho que desapego traz muito mais tranquilidade de viver, traz muito mais senso de poder, assim, sabe, até. Porque quando você percebe que não precisa das coisas, não precisa ter pessoas, não precisa, você fica muito mais leve, assim, sabe? Você consegue vivenciar a vida com nuances melhores, sabe? Só que o apego, às vezes, faz você prolongar esses processos, e por isso que dói. E é por isso que você tem que desapegar. Então perceba realmente se você tá se cuidando a esse ponto, porque se cuidar, como eu falei, né, no pessoal, não é, tipo, só o externo, não é só a saúde, de fato, também, não é só, tipo, você focar na sua carreira, é também você perceber quais são os lugares e pessoas que você convive, entende? O que que você tá deixando entrar na sua vida? O que que você tá se apegando? Porque, olha, sinceramente, às vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, depois que você desapega, é como se fosse, tipo, terminar com ex, aí depois de anos você percebe, tipo, meu Deus, o que que eu fiz? O que eu tava fazendo na minha vida? Então, o desapego é nesse nível, que aí depois você fala, meu Deus, olha o que eu tava me apegando. Que a baixa astral. Não, sinceramente. E aí você desvincula, sabe? Você percebe que não faz sentido pra sua vida e também você percebe que não condiz com você, ou pelo menos com a autoimagem que você quer cada vez mais incorporar na sua vida e quem você quer ser, entende, gente? Tem pessoas na nossa vida e coisas, situações que não vão fazer parte da nossa vida porque, cara, você tá indo pra um outro lugar e tá tudo bem, cada um pode ir pro seu lugar. Só que se seu lugar é diferente do outro, vocês não vão juntos e pronto, acabou. Aceitar isso às vezes dói, mas é necessário, porque isso faz parte do desapego. E, como eu disse, você desapegar também é você ter mais autoconsciência e ter mais autoamor por você, né? Literalmente. E isso diz muito sobre a mudança da sua própria autoimagem. E eu falo isso porque, com certeza, isso vai acontecer com o desapego e você deve deixar isso acontecer. Porque quando a gente vai se desapegando das coisas que não fazem sentido na nossa vida, relacionamentos, enfim, tudo, literalmente tudo que não faz sentido na sua vida, que você tá retirando,
pelas glórias de Deus, eu sinto que é mudar um pouco a sua autoimagem. Um pouco não, muito, né? Pra ser sincera. Porque você tá realmente percebendo que você não é mais aquela pessoa. E tá tudo bem, sabe, gente? É importante a gente desapegar também da própria ilusão de que a gente sempre vai continuar sendo uma versão antiga, nossa, porque a gente não vai. Como eu disse, tem a questão do essencialismo, da essência de cada um. E tem coisas que são da nossa essência mesmo. Mas ficar em paz também de que uma versão sua antiga que existia não existe mais, sabe? Eu também ficava lutando às vezes de tipo, meu Deus, eu sou super engraçada. Eu preciso continuar sendo engraçada pelo resto da minha vida, porque é o jeito que eu sou. E sim, eu tenho um jeito essência mesmo, sabe? Que eu sei que eu faço pessoas rirem. Mas quem disse que isso precisa ditar minha vida nesse exato momento agora que eu tô? Não, agora eu sou uma pessoa mais madura, eu sou uma pessoa que prezo por outras coisas na minha vida agora. Então tá tudo bem, sabe? É um exemplo da minha vida, porque realmente, quando eu era menor, eu era muito engraçada. E eu sei que eu era genuinamente foda. Engraçada, sabe? Eu sei disso. E isso, tipo, me deixa muito feliz. E são coisas que são da nossa essência mesmo. Mas é bom ficar em paz, sabe? Desapegar também das próprias versões de si. Então, olha quantas camadas de apego que são possíveis existir na nossa vida. Quanto mais eu vejo, mais eu percebo camadas e camadas. Então, é um processo muito longo, talvez de uma vida inteira, mas que cada vez mais eu percebo o que eu estou fazendo e eu quero poder transmitir isso pra vocês, para que vocês entendam que não tem nada que vocês precisam e devem, na verdade, se apegar. Muito pelo contrário. E fazendo isso, você muda sua autoimagem, né? Que é uma imagem que você mais sente feliz em si. Eu falo por mim, eu gosto de ser uma pessoa confiante, eu gosto de ser uma pessoa que gosta do meu caráter, que gosta da pessoa que eu tô me tornando, que, enfim, que tem muitas qualidades. Eu tô me achando hoje, né? Ai, hoje sempre, viu, gente? É muito difícil o dia que eu não me acho. Sinto muito. Mas é uma questão que eu vejo que é importante. A gente mudar a nossa autoimagem ao longo desse processo de desapego. E é realmente a forma que você anda, que você se arruma, que você se veste por você, que você comunica e se comporta também, né? Que isso pode ser uma diferença. Não. Pode não. É uma diferença genuína da sua vida que você tá fazendo. Porque aí você tá permitindo entrar na sua vida ou ficar na sua vida pessoas que ressoem com essa pessoa. Pessoas que ressoem com uma pessoa que se respeita, que se cuida, que gosta de si, que se valoriza, que é autêntica. É muito mais movimento, é muito mais fluxo, é muito mais leveza, é muito mais cores, é muito mais criatividade quando você vive no mundo desapegado. Quando você vive tranquilo na sua própria essência, na sua própria vida. Eu vou falar pela minha experiência, que é da onde eu posso compartilhar, né, da minha experiência. Eu sinto que eu consigo ter conexões, viver coisas muito mais de verdade, né, verdadeiras. Eu consigo senti-las de verdade no meu coração e gostar muito mais do que eu tô vivendo, das pessoas que eu tô convivendo, porque não tem nada forçado, não tem nada encaixado no sentido assim, ai, porque a gente conviveu há muito tempo e é só por isso que a gente tá junto, sabe? As conversas fluem, não sei, a vibe é diferente, entende? E eu quero muito passar isso pra vocês, porque não quero que vocês fiquem presos a coisas, situações ou a sua própria mente que diz que você precisa estar com tal pessoa, que você precisa estar vivenciando tal coisa, que você precisa esperar a mensagem de tal pessoa. Não precisa. Você não precisa. Você não precisa de nada, literalmente, pra você se sentir feliz. E eu espero que vocês consigam vibrar nesse desapego de verdade, porque eu sinto que é o que muda toda uma vida, é você entender que tem coisas na vida que não são pra sempre. Então, por favor, desapegue de tudo, de todos, de todas as situações, de tudo que te dói e que não faz sentido estar na sua vida, que te prende de alguma maneira e que você percebe que você tem que deixar ir. Mesmo que você esteja confuso, no fundo você está confuso exatamente pelo apego. E antes de terminar esse episódio maravilhoso, eu separei para vocês 2 posts que eu vi sobre desapego que eu achei assim, incríveis, maravilhosos, e eu quero compartilhar com vocês antes de fato a gente ir para os plim-plims. Então, vamos lá para os posts. O primeiro post é do CRXZY244. É o arroba dele que tá lá no Instagram, tá? Domine a lei do desapego. Imagine que seus objetivos são como um gato. Quanto mais você tenta correr atrás dele, mais ele fica irritado e foge de você. No momento em que você desapega, ele vem e deita no seu colo.
Cara, isso é muito poderoso, de verdade. Isso daí é muito real, porque muitas vezes a gente se apega tanto a alguma coisa que às vezes não é que ela não é pra ser nossa, mas se você tá tanto apegado, ela não vem até você, entende? Então, se você solta as coisas, relacionamentos, situações, às vezes elas voltam pra você. Se elas tiverem que voltar, se elas tiverem que fazer parte da sua vida de fato no seu presente, ou talvez também no seu futuro. Mas é preciso desapegar, sabe? E com seus objetivos é a mesma coisa. Não é engraçado como as pessoas que mais precisam são as que menos têm, e as pessoas que menos precisam conseguem facilmente? Você vê isso se repetindo nos relacionamentos, no dinheiro e na vida social. Desespero mostra para o mundo que você ainda não está preparado para ter aquilo. Você só domina algo quando consegue abrir mão disso sem medo. Relacionamentos, dinheiro, status, quando você não precisa, tudo flui até você. E eu percebo muito isso. Eu sinto que eu não dominava os meus relacionamentos, não dominava a minha carreira, não dominava muitas coisas e por isso que eu não conseguia abrir mão, porque era um medo muito grande. Só que depois eu não tive mais medo e depois do medo começa a vida, né? Já diria Clarice Lispector. Então, eu vejo muito que através de não sentir tanto as coisas e de não colocar tanto apego nas coisas, as coisas começam a fluir até a sua vida. As coisas certas. As coisas que não são pra você, elas vão ir juntamente com o apego. Elas vão ir. Elas têm que ir. Porque elas não fazem parte. Deixa eu continuar o post aqui, porque realmente eu tenho que comentar em cada frase que esse maluco fala, porque é muito bom. Pare de perseguir de forma desesperada. Solte suas rédeas mentais. Apenas confie que tudo virá no tempo certo. Você possui controle apenas sobre seus esforços. Apenas Deus e o Wester mágico. Peraí, que essa parte não sei. Não sei sobre. Sabem quando os resultados virão. Ninguém é dono de nada. Tudo que você tem é emprestado pelo universo. Aprecie, mas não dependa. A falta só existe na sua mente. Sua felicidade e preenchimento deveriam vir de dentro primeiro. Cara, isso é tão importante. Aprecie os relacionamentos, aprecie as pessoas, aprecie o seu trabalho, aprecie tudo que você tem. Mas não dependa do trabalho, não dependa das pessoas, não dependa de nada. Porque se você depender de algo, você já trocou a sua liberdade mundana, a sua liberdade até espiritual para algo que não faz sentido, algo que não tem por que te prender, porque nós nascemos para ser livres de alma. E a falta realmente só existe na nossa mente, porque se você parar para pensar, a gente já tem tudo, porque a gente já tem a vida. Às vezes eu sou meio coach, mas eu não ligo, porque eu sei do meu propósito, porque só de estar vivo, gente, isso é muito importante, isso é maravilhoso. Então, não tem por que você se apegar a coisas que estão além disso, além do seu próprio presente, assim, que é viver a vida. Você não tem necessidade. Você pode querer, você pode apreciar também, como bem ele disse, mas não necessariamente depender. Porque a dependência vem de um lugar de dependente, né? E você quer depender de algo? Você quer se apegar a algo? Pra quê? Qual o sentido disso? É ruim viver assim. Eu sei porque eu já vivi. Desapego não é sobre desistir, é sobre confiar no processo e criar espaço para que seus desejos fluam naturalmente. Isso não significa que não terá trabalho, apenas significa que você está focado no momento presente. Você está se divertindo no processo, sem ficar obcecado com os resultados. Isso é muito que eu falei também sobre o momento presente, em outro episódio também, porque a gente prender as coisas na nossa mente, ou enfim, qualquer âmbito que seja, é a gente se apegar. E quando a gente prende a gente num resultado ou cria uma expectativa e fica só vibrando naquilo, a gente não consegue nem apreciar o próprio processo. E eu percebo que no primeiro momento eu pensei que eu estivesse desistindo das coisas, de coisas que eu queria muito. Só que eu percebi que não era desistir. Era sobre confiar no processo para criar esse espaço onde os meus desejos realmente virão até mim, naturalmente, e eu sinto que tá acontecendo. Então, assim, é muito maluco como funciona realmente essa questão do apego e do desapego. Desapegar não é perder, é escolher ser livre. Não tenho o que dizer, sinceramente, é muito necessário a gente entender o desapego na nossa vida e praticar esse desapego. Outro post aqui que eu achei incrível, que eu juro, vai ser o último, porque, meu Deus, esse episódio eu tô muito falante, eu nem sei, acho que vai ser o maior episódio do podcast, mas eu preciso passar tudo isso, porque eu sinto que tá no meu coração, assim como todos os episódios, mas tá no meu coração mesmo, sabe? Eu sinto que eu já passei por muitas experiências me apegando, e eu preciso passar o que eu tô vivenciando,
que é o desapego. O arroba é sobre budismo. E agora eu vou ler o post. Você não está confuso, só está apegado. Quando a mente diz estou confuso, quase sempre está dizendo não quero soltar o que já conheço. A confusão é muitas vezes uma resistência disfarçada. Você já sabe o que precisa fazer, o que precisa deixar, o que precisa aceitar, mas não quer porque dói. E eu entendo essa dor, de verdade. É uma coisa que eu vou pausar o post por um momento. Eu sei como dói. De verdade, eu sei como dói, porque eu já estive em muitos apegos, muitas coisas que eu passei assim, e eu sinto que dói a gente ter que aceitar muitas coisas, é frustrante, mas quando a gente desapega daquilo que não faz mais parte do nosso caminho, a gente abre espaço pra gente mesmo, e a gente abre espaço para as coisas que realmente são. Então, eu não vejo sentido em sofrer tanto assim, ou melhor, eu vejo sentido assim, às vezes no sofrimento até, mas eu sinto que o sofrimento é uma coisa que a gente cria, porque a dor ela existe, mas o sofrimento é uma criação, a gente fica ali remoendo aquela dor. E eu acho que sim, a dor ela existe e tá ali pra gente aprender com ela, mas no momento que a gente entende o porquê tá doendo, a gente tem que entender e aceitar, sabe? E não ficar sofrendo, porque eu acho que sofrendo é tipo uma ferida que você fica colocando o dedo, sabe? Toda hora, assim, sabe? Incessantemente. E no momento que a gente para, a gente dá tempo pra dor cicatrizar, sabe? Pra ferida se curar sozinha. E até, sei lá, poder fazer parte de quem você é agora, literalmente. Buda não ensinou que a clareza vem das respostas, mas do silêncio. Você não precisa entender tudo, só precisa parar de se agarrar a tudo. Olha a potência disso aqui. Olha a potência. Você não precisa entender tudo na sua vida. Você não precisa entender o porquê tal pessoa não tá na sua vida agora. Você não precisa entender porque aquele relacionamento não deu certo, aquele emprego, aquela situação não aconteceu na sua vida. Só que se você se agarrar a tudo isso, o que te sobra? Não te sobra nada. Sua mente tá toda ali, tá toda agarrada a tudo isso. E pra quê? Pra quê? Sendo que só vive no presente. Aquilo já foi. Aquilo não faz mais parte. E você precisa deixar. Até porque, voltando ao post, a mente fica confusa quando quer duas coisas. Crescer sem abrir mão, mudar sem se mexer, despertar sem morrer. E isso em vida, tá, gente? Já me aconteceu também. Mas o caminho espiritual exige entrega. Ele exige entrega. E eu acho que a entrega é muito o lugar que você percebe que você tá se desapegando. Porque quando você entrega, você literalmente deixa as coisas serem como são. As coisas fluírem como devem fluir. As coisas serem como elas são. E aí, quando elas são como elas são, você cria espaço para você mesmo, como eu disse, e cria espaço para as coisas que são pertencentes para o seu momento atual. E para de ficar pensando e se martirizando e se doendo e ficando nesse mundo que 3D, sabe, de pessoas e coisas banais e fúteis. Dinheiro, sabe? Tipo, gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, existem muito mais coisas pra gente realmente se importar, que é de fato também com a entrega, da gente confiar na própria vida. E a confusão vai embora quando você aceita que a dor faz parte e que não dá pra ficar inteiro carregando o que você já venceu. O problema nunca foi a dúvida, foi a recusa em soltar. Você está perdido ou só se recusando a soltar? Impactante. Impactante. Impactante, entendeu? O problema nunca foi a dúvida. Será que você não percebe que só o fato de você duvidar já é uma resposta? Tantas coisas que você pode ter passado e que você estava duvidando e que você ainda tá mantendo por medo. É medo. É medo. Não tem como. É medo de soltar. De soltar o que não te pertence. Mas não te pertence. Entende? Não te pertence. E é preciso deixar ir, sabe? Algumas coisas eu tive que aprender através dessa dor, da dor do apego e de perceber que eu precisava deixar ir. Eu espero que você consiga, através desse episódio, aprender a soltar e que você não precise ter que passar por experiências, às vezes, traumáticas. Ou talvez sim, né? Às vezes eu acho que muitas coisas a gente aprende na prática, mas eu já ouvi isso uma vez e eu gravo na minha mente que os sábios aprendem com os erros dos outros. Eu espero que você seja sábio o suficiente para perceber isso também. Por favor, solta. Solta, porque o que é teu vai chegar. Eu vou chegar com força. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, por favor, siga o Dono de Si aqui, tá? Aqui, ó, em cima, que tá escrito seguir, você vai clicar e vai ficar seguindo.
tá? Por favor, esse podcast maravilhoso aqui pra vocês. E também avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. Também te convido a conhecer as minhas redes sociais. Trabalho como não só podcaster, como também youtuber. Tem o canal do Dona de Si no YouTube, é só pesquisar @Dona de Si Podcast ou Dona de Si, você consegue me encontrar lá. Lá também posto os vídeos, você vê coisas um pouco diferentes, né? Um lado mais visual também, então agradeço muito. Já aproveita e já se inscreve no canal também lá. Também tô em outro canal, né? Porque, cara, empresária, né? Pelo amor de Deus. Tô no meu canal de vlogs e rotina, que é meu canal mais pessoal, onde eu posto também minhas reflexões, mas também são vlogs, então às vezes eu apareço, né? Mais coisas da minha vida pra vocês, pra gente se manter mais próximo. E também vocês podem me conhecer além das minhas reflexões também, porque lá eu sou mais descontraída, né? Eu sou um lado meu também, porque a gente é muita coisa na vida. Então, eu tô por lá também. O canal é o meu nome, @TaiBrandR. Meu nome é Tainan Brandão. Você me encontra lá. Também tô no Insta, mas, gente, eu tô fazendo agora, em maio, vai começar, tipo, 100% assim, que eu decidi que eu vou sair das redes sociais durante todo esse ano, assim. Então, vou começar em maio. Tô fazendo um desmame agora em abril. Eu tenho entrado às vezes, tá, gente? Mas eu quase não uso mesmo, mais como antigamente. Não, tipo assim, não uso zero, quase 1% comparado antigamente. Mas eu recomendo que vocês entrem lá, me sigam. Porque quando eu posto coisas que podem agregar também. Posto eu sendo bonita, né? Que é um biscoito pra vocês, né? Porque vocês pensam o quê? Que eu sou apenas uma pessoa que passa aqui experiências maravilhosas? Não, é bonito também. Então aí fica difícil. Fica difícil pras invejosas, né? Fica difícil. Mas assim, vai ter que lidar, porque são as coisas como são. Ai, gente, sério. Sabe aquela música da Selena? Forever, forever. Ai, eu me sinto muito feliz sendo eu, gente. Porque, ai, cara, não tem como. Sinceramente. O amor próprio hoje tá em dia. Mas, assim, de verdade, me sigam lá, porque eu sinto que eu fico mais próxima de vocês. Eu consigo, às vezes, quando eu apareço por lá, eu posto link, né, dos outros canais que eu tô postando coisas, também dos episódios do podcast, então você não perde também. Ah, e fora, aí você vai conhecer mais de mim, né? Que também eu acho que. Ah, não sei, eu sempre gostei muito do Instagram, eu confesso, mas eu sinto que hoje eu vejo que o meu propósito não tá ligado a ele. Mas eu gosto de compartilhar momentos e memórias, então às vezes eu posto fotos lá também. Enfim, me siga, @TaiBrandR. Essas são as minhas redes sociais. Não tenho TikTok, não tenho Twitter, não tenho outras redes sociais. Enfim, eu não tenho nada disso. São esses canais mesmo que eu trabalho. E o podcast em si também, que você vai seguir, inclusive, ativar o sininho de notificações, tá? Que o sininho de notificações, ele fica do lado do seguindo aí, e aí você clica e vai ficar verde. Vai ficar maravilhoso verde pra você. Pra aí sim você tá sendo notificada quando eu posto episódios novos, que são todas as quintas-feiras pra vocês. Pra você não perder, né? Porque eu falo muito e às vezes pode ser que você se perca de mim, né? Então eu não quero que você se perca de mim. Quero que a gente construa uma comunidade forte e eu sinto que isso tá acontecendo cada vez mais. Tô podendo expressar cada vez mais a minha verdade, eu sinto e abrindo, sabe, esse chakra aqui, ó, da garganta e podendo ser eu mesma, assim. Então eu tô muito, muito feliz. Eu sempre falo que eu tô muito feliz, né, com o podcast, mas é que falam até que a gente não pode trabalhar 100% com nossas paixões, porque nossas paixões devem ser hobbies, às vezes, né? Comentários aleatórios, mas assim, é minha paixão. Eu não tenho o que dizer, realmente amo estar aqui com vocês. Então, eu agradeço muito pela audiência e quero que vocês contribuam com o podcast, seguindo, como eu falei, ativando o sininho de notificação e também compartilhando. Por favor, compartilhe, tá? Peço que você compartilhe para ajudar também o podcast a chegar em mais e mais pessoas e também a subir aqui nas paradas do Spotify, que é um desejo muito grande que vai se realizar em breve. Então, por favor, compartilhe, seja parte dessa comunidade maravilhosa de donas de si maravilhosos. Sério, só de pensar que a gente tá cada vez melhorando como pessoa e que a gente pode evoluir juntos, isso me deixa muito, muito feliz. Então, por favor, compartilhe, porque eu tenho certeza que a pessoa que você tá enviando vai agradecer muito, porque você tá ajudando muito ela. Pode ter certeza. E agora, com esse episódio infinito, né? Que, meu Deus do céu, por que eu fiz isso comigo mesma? Mas é que eu precisava compartilhar tudo que estava no meu coração. Vamos para o ponto baixo e o ponto alto da semana pra gente terminar esse episódio. Vou tentar ser sucinta para não ser uma bíblia esse episódio, mas o meu ponto baixo da semana foi que, gente, eu comi doce na Páscoa e pronto, a minha cara. Tipo, se fosse uma espinha, não, mas é
Tem três inflamadas. Tipo, vocês sabem, eu cuido muito da minha pele. Também me alimento bem. É só comer alguma coisa fora do comum, assim, que minha pele já fica assim, uó. E assim, ai, eu odeio, gente. Sinceramente, não tem outra palavra pra dizer, porque, ai, eu tento manter a pose, sabe, de dondoca. Que os outros vão achar que eu sou metida. Eu sou legal, tá? Mas assim, eu sou dondoca, sim, entendeu? Eu gosto de estar bem apresentável, de estar uma pessoa maravilhosa, como eu sou. Mas fica difícil que às vezes espinha, entendeu? Quebra um pouco o look. E aí eu vou ter que lidar, né? Mas eu já pesquisei algumas coisinhas pra fazer pra melhorar. E vou focar em beber bastante água. E alimentação. Alimentação é tudo, gente. É impressionante. Realmente, eu sinto que cada vez mais eu preciso estar mais saudável. Parece que meu corpo implora por isso, sabe? Até tava conversando com uma amiga, que a gente é muito igual nesse sentido, sabe? Parece que tudo acontece pra que a gente realmente fique mais saudável, sabe? Porque é impressionante. Meu corpo, ele sinaliza muito rápido. Então, não dá nem pra comer um chocolate. E o meu ponto alto da semana, gente, ainda não aconteceu de fato, ponto altíssimo, porque vai ser esse final de semana. Mas é essa semana que eu vou correr. Gente, eu vou realmente participar de uma corrida de 5 quilômetros. Não tô nem acreditando. Eu tô assim, meio nervosa, porque eu não sei se eu vou conseguir correr, tipo, 5 quilômetros. Assim, eu vou concluir a prova, eu tenho certeza disso. Mas eu realmente sou iniciante, tá, gente? Não tô correndo, rendo mesmo. Tipo, os outros vão achar, ai meu Deus, corrida de senhora. Mas é. Mas eu tô. Mas eu me desafiei. E, sei lá, meu ponto alto da semana, porque eu tô ansiosa pra esse momento. Animada. Não gosto de falar ansiosa. Animada e eu sei que, ai, sei lá, tipo, vai ser um marco, tipo, de realmente focar mais, porque eu sinto que eu tô gostando muito de correr, de me dedicar a um esporte, assim, sem ser musculação, de fato. Eu gosto de musculação. Hoje eu aprendi a amar a musculação, mas eu sinto que eu precisava de alguma, sabe, um brilho a mais na área da saúde, que algo que me incentivasse mais do que só estar lá pela minha própria saúde e por realmente ter músculos, porque eu amo ter músculos. Mas enfim, tudo isso pra dizer que eu vou correr e eu tô animada. Ai, ai. Depois eu conto pra vocês o que vai acontecer, né? Tomara que eu me surpreenda até comigo mesma. Veremos. Eu conto pra vocês o que vai acontecer. Enfim, lindos. Falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?